Mas pensar, eu quero ser hoje um pai, um tutor, um mentor, que dê sua vida por estes que estão a meu cargo, para que eles tenham uma eternidade com Deus, é muito diferente. Chegamos ao sexto ponto, agora vamos para o sétimo. Guerra entre iguais. Não estou falando de que o pai tem conflito com o filho e o filho com o pai, não. Talvez não me expresso exatamente o que eu quero dizer, no que eu quero dizer. Talvez você me ajude a refletir melhor qual devia ser o tópico, o título deste tópico. Guerra entre iguais. O que eu quero dizer é o seguinte, e vou ler primeiro o que está na Bíblia. E ele deu ao filho, está falando o filho acerca do pai. E ele deu ao filho autoridade para julgar, pois ele é o filho do homem. Aconteceu o seguinte, Deus podia guerrear contra Satanás como Deus, mas seria injusto, e Deus não é injusto. Deus é justo, e porque Deus é justo, ele olha para baixo, vê Satanás muito inferior que ele, porém criado por ele, com um monte de atributos e virtudes divinas nele, mas, em definitiva, muito menor que ele. Porque a própria Bíblia diz que o diabo é menor que os humanos. Então é muito menor que Deus, o diabo. Deus, na supremacia da sua majestade, ele poderia olhar para o diabo e dizer, você se rebelou contra mim, enganou 30% dos meus anjos, agora vamos brigar cara a cara a ver quem é mais forte. Deus poderia falar assim e atacar Satanás, quem sabe até com um assopro e destruí-lo por completo. Mas ele é justo. E porque Deus é justo, ele se fez homem para poder pelejar com o diabo no nível da vítima do diabo, que era o homem. A mulher e o homem foram as vítimas do diabo no Jardim do Éden. Então Deus se faz humano para pelejar contra o diabo no mesmo nível das suas vítimas. Ainda em um nível inferior ao diabo, que somos nós, quando vítimas, mas na superioridade da criação do homem e a mulher por cima dos anjos e do próprio diabo. Então, há uma guerra aí. Há uma guerra entre Deus e o diabo. Mas para isso, ele se fez homem. Ele se fez humano. Eu gosto mais de dizer humano, para englobar e incluir a mulher devidamente. Então, ele se fez humano. E esse humano, sem pecado, pelejou contra Satanás e o venceu. Então, quando nós cremos no Filho de Deus, recebemos ele no nosso coração, temos a capacidade de vencer ao diabo todos os dias, porque o grande vencedor mora dentro de nós. Então, não há pai algum sobre a terra, não há tutor algum sobre o planeta, não há nenhum mentor, não há nenhuma pessoa incumbida de curatela ou de tutela, cuidando pessoas, que tenha que se apenar por si mesma
e dizer eu estou sozinha, sozinho, e não é difícil, e não é fácil cuidar de pessoas, eu creio que vou desistir. Não, porque se você tem Cristo dentro do seu coração, você tem a paternidade de Deus dentro de você, e você tem tudo para vencer os obstáculos, até mesmo aquelas coisas inesperadas que vamos ter no caminho, colocadas pelo inimigo dos homens, dos humanos, que é o diabo. E vamos vencer, vamos vencer. No tempo devido, vamos ver o fruto do nosso trabalho de cuidar pessoas. Muitas vezes nos passa aos pais que os filhos ficam homenzinhos ou mulheres, chegam a uma juventude madura ou já a uma maioridade e desrespeitam e desvalorizam o pai, ou o pai e a mãe, e não dão valor aos pais, e acham que tudo que não é paternidade, é paternalismo. Estava esquecendo da palavra. Para muitos filhos, tudo é paternalismo. Já não aguentam mais nada. Insuflados pelos inimigos da paz, pelos teóricos da nova era, que estão para roubar a felicidade das pessoas. Eles vieram ao mundo com a intenção de cooptar a liberdade das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos. Mas muitas vezes os jovens se enganam com eles e pensam que a liberdade deles é se rebelar contra os seus tutores e pais. É justamente o contrário. Temos que saber honrar e amar a nossos tutores e pais, porque realmente há bênção em tudo isso. Ser para o futuro. Você já pensou quando você está trabalhando, que você está trabalhando para a eternidade dos seus filhos? É provável que a maioria pensou que trabalha para o futuro dos filhos. Mas poucos pensam, eu vou trabalhar para a eternidade do meu filho. Porque trabalhar para o futuro dos filhos, até os ateus trabalham. Eles não querem saber de Deus para nada. Mas tem muitos deles que são diligentes em ser bons pais e dão tudo possível, o melhor possível para os filhos, porque não querem que os filhos sofram o que eles sofreram em vida. Portanto, ser hoje pessoas diligentes, pais excelentes, extraordinários, pensando no futuro dos subordinados, é muita coisa, é muito lindo, muito bom. Porém, ainda é comum. É comum. Mas pensar, eu quero ser hoje um pai, um tutor, um mentor, que dê sua vida por estes que estão a meu cargo, para que eles tenham uma eternidade com Deus. É muito diferente. Muito diferente. Alguém me disse na minha juventude, você é evangélico porque teus pais te obrigaram. E eu teria 17, 16 anos quando aconteceu isso, e eu tinha certeza do que eu falava. E eu disse, não, senhor, você está totalmente equivocado. Os meus pais nunca me obrigaram a crer em Deus. Eles me transmitiram Deus. Eles emitiram dentro de mim a Deus. E eu não tenho nenhuma outra herança deles. Meu pai era marceneiro,
eu disse para este amigo, eu não tenho nem um martelo do meu pai. Não tenho nada. Não guardei um prego, não guardei uma pinça doada por ele, eu não tenho nada. Mas tenho Deus no coração que ele me transmitiu. E isto vale pela eternidade. E eu posso ter muitas diferenças com os evangélicos que eram da turma do meu pai e da minha mãe. Tenho muitas diferenças realmente. Eu vou para a Bíblia e eu acho um evangelho muito mais puro daquele que eles tinham. Mas vamos supor que o evangelho deles fosse perfeito, segundo a Bíblia. Seria uma coincidência entre eles e eu no dia de hoje, que estejamos no mesmo evangelho. Mas não sendo igual, não temos nenhuma compatibilidade praticamente hoje, embora eles já partiram com Deus. Não temos praticamente nada em comum hoje, porque eles tinham um evangelho sionista, de regras, de mandatos, de rigor, de castigo, de condenação. Eu aborreço esse evangelho. Eu tenho o evangelho de Jesus Cristo, que é de perdão, libertação e salvação eterna. Mas eles me deram Deus. Devemos ser hoje o que os nossos filhos queremos para eles que sejam na eternidade. Fazer também outro perfil da paternidade de Deus está nestas palavras de Jesus. Eu não posso fazer nada por minha própria conta, mas julgo de acordo com o que o Pai me diz. Ou seja, o Pai falava e agia. E agora o filho ouve o que o pai fala, mas não fica somente no falar do pai. E também olha para o fazer do pai e imita o pai fazendo a mesma coisa. Então não é suficiente ter a teoria de dizer eu saí por meu pai, eu saí por minha mãe. Mas e como andamos entre você e sua mãe e seu pai diante da sociedade? Você cria dívidas e não paga. E seu pai e sua mãe pagavam as dívidas, nem criavam dívidas. Então onde está a igualdade? Do fazer. Você tem a teoria do seu pai, de sua mãe, mas não tem a vida deles. Não tem o fazer deles. Isto é importante. Se esta meditação minha se baseasse exclusivamente na minha experiência com o meu pai, com minha mãe, biológicos, ficaria muito que desejar, com muito que desejar. E muitos de vocês não estariam conforme com minha abordagem, porque provavelmente seja algo muito diferente do que você já viveu. Estou falando aos subordinados, casos como de filhos monitorados, mentorados e outros tipos de pessoas que, por isso eu usei a palavra monitorados, porque há muito paternalismo na cultura atual. Então isso leva a um choque de experiências entre experiências de pessoas da minha idade com experiências de pais que hoje têm 40 anos, 30 anos, 25 anos. Então são experiências muito distantes umas das outras. E por isso eu não quero enfatizar e me atrelar à minha experiência pessoal. Em alguma medida, alguma vez eu menciono algo, mas sempre tendo por pai a Deus. Creio que termos a Deus como
Pai Nosso, como todo o mundo cristão, evangélico e católico e outros ramos do cristianismo invocam quando oram, se temos essa visão que Deus é nosso Pai, somos irmãos. Então, se somos irmãos, temos que ter uma relação compreensível, com muita tolerância e compreensão. E também, naturalmente, diálogos, conversas, definições, posições não intoleráveis, senão toleráveis, que possam ajudar nossas posições pessoais a que a outra parte também possa crescer, porque todos crescemos, desde criança, adolescentes, estamos constantemente crescendo para o bem ou para o mal, mas crescemos. Por isso é muito importante que sejamos solidários e busquemos as palavras exatas, a mensagem mais coerente possível, com fundamentações válidas, e que melhor que falar como o nosso máximo exemplo, nosso Pai Celestial. Julgamento. Na passagem de João, capítulo 3, capítulo 5, melhor, que estamos abordando, capítulo 5, 43 ao 48, temos visto vários perfis da paternidade de Deus que devemos ter em conta para termos uma boa paternidade, uma boa performance como professores, como mestres, como mentores, como pessoas que guiam, cuidam de outros. Para chegarmos a isso, nada melhor que olharmos e nos espelhar no Pai Celestial. E temos visto vários de seus perfis na fala do Filho, ou seja, Jesus Cristo. E me chama muito a atenção este detalhe, e eu quero frisar agora que quem está falando é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Cada vez e em cada item que eu toque, eu primeiro vou ler o que está na Bíblia, que Jesus falou dele próprio e do Pai. Então, na fala de Jesus, temos uma sequência didática do que o Pai Celestial dele e nosso é. E isso devemos considerar com muita atenção. Por isso que este vídeo é importante que você guarde e o utilize muitas vezes, analise muitas vezes, até compreender, entender, internalizar e também chegar a praticar estes princípios que eu chamo agora de perfis da personalidade e paternidade de nosso Deus. Chegamos então ao ponto do julgamento. Jesus sempre lembre isto, que primeiro eu menciono o que Jesus, o Filho, está dizendo. Jesus diz assim: o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu dou testemunho a favor de mim mesmo, então o que digo não tem valor. Mas existe outro que testemunha a meu favor, e eu sei que o que ele diz a respeito de mim é verdade. Jesus não tinha nenhuma dificuldade em crer no que o Pai testemunhava acerca dele, do Filho. Quando o Pai defendia o Filho, Jesus sabia que falava dele. Ele não tinha nenhuma dúvida. Não havia conflitos de interesses, de poderes e nenhum outro tipo de conflitos, nem no Pai, nem no Filho. Mas aqui ele está dizendo que ele não precisa se defender. Ele não precisa estar numa atitude de perfeito, esperando que todo mundo o respeite,
porque o próprio Pai estaria defendendo ele e fazendo com que as pessoas pudessem ver no Filho Jesus a verdadeira e mais perfeita imagem do que é o Pai Celestial. Todo pai biológico ou pessoa com pessoas a cargo, cuidando ou mentoreando-as, todas essas pessoas, que somos a maioria, devemos ter em consideração esta atitude tão linda do Filho de Deus, que é Jesus, com relação ao Pai. O Pai é completamente suficiente para julgar tudo. Às vezes, nós, pais biológicos ou do coração, principalmente os biológicos, que temos filhos biologicamente, e esses filhos têm filhos que são nossos netos, muitas vezes somos mal interpretados quando queremos dar uma sugestão, uma guia, uma palavra aos netos. E até existem conflitos entre os filhos, casados com filhos, e os pais, que são os avós agora. Muitos conflitos existem, porque há uma geração de pessoas que não entendem que as coisas boas ou más que manifestemos na nossa paternidade são herdadas, por mais que tenhamos alguma inovação e alguma ideia nova para melhorar as coisas, ou inclusive experiências diferentes que possam nos levar a ter um menu de orientação para nossos filhos diferentes do que recebemos de nossos pais, mas no geral nós herdamos tudo. Estamos transmitindo apenas aquilo que já vivemos e que temos recebido de nossos pais. Por isso é importante saber que se Deus me julga a mim como pai e avô, eu não tenho que me importar se o meu filho não me compreende ou se meus netos não querem me receber. Eu tenho que exercer a paternidade até a 4ª geração. Tenho essa autoridade de Deus para exercer uma paternidade livre de qualquer censura, de qualquer sanção. Eu vou ser pai, gostarem ou não gostarem. Isso é muito importante. Cobertura dos pais. Jesus diz: vocês mandaram fazer perguntas a João, e o testemunho que ele deu é verdadeiro. Eu não preciso que ninguém dê testemunho a meu favor, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era como uma lamparina que estava acesa e brilhava, e por algum tempo vocês se alegraram na luz dele. Jesus viu na busca dos discípulos de João, quando foram enviados por João para perguntar a Jesus quem ele era, se de fato, se realmente ele era o Messias prometido. Jesus está focado na salvação eterna. E ele está justificando que eles vieram a se informar quem era ele, dizendo que realmente eles precisavam ser salvos. E que essa necessidade de ser salvos levava-os a essa busca. E que ele não estava contra a busca deles. Estava tudo bem com Jesus, no sentido de que ele veio assim a saber acerca do Cristo de Deus para a salvação. Muitos pais não têm em consideração que a melhor e maior bênção e herança que possamos dar aos filhos é a salvação eterna. Mas então, a cobertura que devemos dar como pais está em Deus. Ele nos dá um exemplo aqui que ele estava cobrindo Jesus. E que Jesus realmente não precisava ser defendido por ninguém, porque o próprio Pai o defenderia. E realmente o defendeu o tempo todo. Se tomamos essa paternidade, a de Deus, como nossa cobertura,
que essa paternidade está, como já disse noutra parte das minhas gravações, está tanto no Pai como no Filho e no Espírito Santo, se tomamos para nossa cobertura essa paternidade, podemos viver em paz. Que tudo quanto façamos dirigido ou orientados por Deus vai ser bênção nos nossos filhos e nos nossos netos e bisnetos. Blindagem e proteção no mundo. Jesus diz assim: mas eu tenho um testemunho a meu favor, ainda mais forte do que o que João deu. São as coisas que eu faço, as quais o Pai me mandou fazer. Elas dão testemunho melhor a favor de mim e provam que o Pai me enviou. Também o Pai que me enviou testemunha a meu favor. Aqui existem, na falada de Jesus, dois pontos que se destacam sobre os outros dois ou três mais destes versículos bíblicos. O primeiro, as coisas que eu faço. Jesus fazia coisas, ou seja, ele não era um teórico, não era um que herdou o caráter do pai, o caráter da mãe, a disciplina, a conduta, a vida dos pais. Ele herdou algo lindo dos pais e se conformava, e agora, na base do que os pais são, ele esperasse ter fama e ser bem recebido por todo mundo. Não, ele não ficou aí. Ele produziu obras que eram em concordância com as obras do pai, ou seja, exatamente iguais. Então era o primeiro argumento dele, que ele não precisava do testemunho de João o Batista e de ninguém. Ele não precisa, porque as próprias obras dele estão testemunhando a seu favor. A segunda frase que ressaltar é: as quais o meu Pai me mandou fazer. As obras que ele estava fazendo não somente eram por imitação, senão também por obediência. O paternalismo é um vício, mas a paternidade é um dom de Deus. E a paternidade sendo de Deus, então nós temos que obedecer a nossos pais para ser bem-sucedidos na terra e também ter filhos e netos bem-sucedidos. Isto é muito importante. E diz ainda no final, essas obras, esses argumentos, esses dois fundamentos que tinha Jesus a seu favor, dão testemunho a favor de mim e provam que o Pai me enviou. Temos todas as provas nas Escrituras Sagradas e nas Escrituras fora da Bíblia, ou seja, em toda a literatura cultural e histórica extra-bíblica, temos a prova de que Jesus de Nazaré é realmente o Messias prometido no Antigo Testamento aos judeus. Ele é o Messias. Portanto, nós não temos nenhuma dúvida e devemos confiar no modelo que é Deus Pai, no modelo que é o Filho e como Pai, e no modelo que é o Espírito Santo como Espírito Santo e como Pai residente dentro de nós. Chega a hora dos resultados. Vocês nunca ouviram a voz dele, do Pai, nem viram o seu rosto. As palavras dele não estão no coração de vocês, porque vocês não creem naquele que ele enviou. Porém, Jesus era a reprodução fiel, em que ele estava mostrando, além de resultados, estava mostrando também que era a vez dele operar os mesmos milagres, as mesmas obras de vida que operava seu pai. Fé com herança. Vocês estudam as Escrituras Sagradas, porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. E são elas mesmas que dão testemunho a meu favor. Mas vocês não querem vir para mim a fim de ter vida. Meus queridos, com todo o respeito à Virgem Maria,
com todo respeito aos santos do Antigo Testamento e do Novo Testamento que já não vivem entre nós, com todo respeito aos santos que foram falecendo ao longo da história do cristianismo, com todo respeito aos santos de hoje que estão partindo com o Senhor, pastores, padres e pessoas consagradas que nos deixam legados maravilhosos de vidas consagradas e santas na presença de Deus e diante do mundo. Com todo respeito a tudo isso que mencionei e a muito mais, temos que guardar esta lição de que Jesus repreende aquelas pessoas que se baseiam num conglomerado de conceitos religiosos perfeitos, maravilhosos, bons e até muitos deles absolutamente bíblicos e de Deus e alguns equivocados ou não perfeitos. Mesmo se baseando em tudo isso, Jesus está dizendo: no entanto, vocês me desrespeitam a mim, porque não estão crendo que eu sou o verdadeiro Messias. Portanto, meus queridos, podemos ter a devoção que quisermos, que ainda não estamos em pecado, por mais que estejamos tendo uma devoção equivocada ou insuficiente ou imperfeita. Mas tudo se resolve quando cremos em Jesus, que é o Supremo Senhor e Salvador de tudo e de todos. Ademais, Jesus é o cabeça de tudo. Não há macho que no matrimônio possa dizer: eu sou tua cabeça para a sua mulher e me obedece. Não. O cabeça de todos nós é Jesus Cristo. E isso devemos internalizar. Sendo assim, tudo vai funcionar bem. E o que está torto e imperfeito vai ser endireitado e aperfeiçoado, porque estamos honrando o Filho, que é a imagem do Pai na terra. Independência da sociedade. Eu não procuro ser elogiado pelas pessoas. Jesus não estava preocupado pelo que dirão dele. É um supremo exemplo que nós temos no Filho, que é Pai, que também reproduz a paternidade do Pai, porque ele não alterou o modelo de paternidade. Ele não alterou, ele não melhorou, não aumentou, nem diminuiu. Ele reproduziu exatamente como era. E o Espírito Santo fez o mesmo, e a Divina Trindade faz dentro de nós, que cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, a mesma paternidade através de nós. Portanto, Jesus tinha independência da sociedade. Ele não se importava do que dissesse. Não devemos estar assustados por leis que possam censurar e limitar a autoridade dos pais sobre os filhos e também o conceito de família. Não devemos nos preocupar por essas coisas. São minúcias que nos distraem e que não edificam para nada. Não vamos ganhar nenhuma batalha, nem perder a vitória, porque se estamos agindo debaixo da paternidade de Deus, teremos filhos, netos e bisnetos que andarão na luz da verdade e do amor. E no finalzinho do capítulo 5 de João, como último ponto dos perfis da paternidade divina, Jesus fala sutilmente acerca da idolatria de algumas pessoas para com seus pais biológicos, ou líderes, ou guias de amor, pessoas que cuidam a outras pessoas. Ele fala dizendo assim: quando alguém vem com a sua própria autoridade, esse vocês recebem, porém não recebem a Jesus. Foi uma repreensão sutil de Jesus, o Filho de Deus, que nos serve de lição hoje, para que estejamos sempre alertas, que tem muita gente idólatra, até mesmo dos pais biológicos,
ou mentores, ou discipuladores, padres, ou pastores, pessoas que exercem a curatela, a tutela, e idolatram a essas pessoas. E está certo que existe um vínculo muito estreito e muito próximo entre pessoas cuidadas e os que cuidam das pessoas dependentes em alguma medida delas. Isso não podemos negar, é natural e devemos respeitar os sentimentos de cada um. Mas quando, ao privilegiar e honrar a uma paternidade, ou talvez obedecendo-a na marra, porque nos obrigaram a que tudo tenha que ser feito dessa maneira, ao fazer isso, se diminuímos a Cristo, deixamos de lado ou rebaixamos a Ele, naturalmente que é a idolatria, que Jesus não aprova. Você pode ser muito devoto da Virgem Maria, de São Pedro, São Paulo, qualquer outro santo. Pode ser devoto do seu padre, do seu pastor, do seu pai biológico, do seu pai do coração, do seu mentor, do seu discipulador. Não está proibido por Deus e sua palavra. Mas quando se rechaça a Jesus Cristo, ou se o rebaixa diretamente, aí a idolatria. E muitas pessoas idolatram tanto seus mentores, ou santos, ou pais, que o que eles disserem é mais que lei na boca de Deus. Enquanto que Jesus está cobrando aqui, que ele está tendo a reprodução fiel da paternidade do Pai, e que, portanto, era a ele que devíamos prestar atenção, imitá-lo e fazer tal qual ele faz as coisas, nós também por obediência. Terminando nesse ponto, dentro de João capítulo 5, vejamos ainda que uma coisa é aceitar o DNA de Deus dentro de nós, porque cremos em Deus e cremos que o Filho Jesus, ou Jesus Cristo, é de fato o próprio Deus. Dentro da Trindade Divina, é o mesmo e único Deus. Além de crer nesse ADN, nessa herança que temos gratuita, essa capacidade e essa faculdade de podermos ser bons pais como nosso Pai Deus é, além disso, nós estivemos vendo a importância do aprendizado. Não nascemos sabendo ser pais. Mesmo que o ADN de Deus esteja dentro de nós, que nos inclina para o bem, para o certo. Mas como somos humanos e vivemos na Terra e temos um relacionamento com humanos, necessitamos modelos de pai nos quais nos espelhar. E o máximo modelo que nós achamos em todo o cosmos é o próprio Deus. E está escrito e registrado na Bíblia os lados desse modelo, que no caso, em João 5, encontramos mais de 20 perfis da paternidade de Deus. Mas além do DNA e do aprendizado, nós precisamos praticar. E para praticar, vejam o que Jesus também falou.
noutra parte do livro de João, no capítulo 14, versículo 18, ele disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Quando ele falou isso, ele estava falando do Espírito Santo que ele, ao chegar diante do Pai nos céus, pediria para que seja mandado, enviado à terra, para ficar com todos os santos aqui na terra. E também fazer um duplo trabalho, além de fazer um trabalho interno dentro de nós, que fizesse um trabalho de convencimento na sociedade. Na verdade, isso não aconteceu desde que Cristo chegou ao colo do Pai, por dizer de uma maneira elegante, que incluso está na Bíblia, dizendo seio do Pai. Não houve que acontecer esse ponto e chegar-se a esse momento de quando o Filho entra na esfera da eternidade de novo, porém diante do trono de Deus, ou mais precisamente sentando na direita do trono de Deus, nos céus. Antes disso, ele ainda estava na terra, quando depois de morrer ressuscitou, e foi nesse momento que ele se despojou da paternidade para passar ao Espírito Santo. E ali foi que o Espírito Santo foi enviado. Nós não vemos, mas depois de ressuscitado, Jesus, ele passou 50 dias conversando e discipulando os seus discípulos e preparando-os para o recebimento do Espírito Santo. E isso aconteceu nesse processo que estou relatando. E desde então, o Espírito Santo está na terra como Pai, tal qual esteve Jesus e tal qual é o Pai Celestial de todos nós. O Espírito Santo hoje é o nosso Pai. Quando nós oramos, Pai nosso que estás nos céus, oramos ao Pai antes de ter um filho, não por criação, senão por geração. Porque Jesus não foi criado, foi gerado pelo Pai Celestial. Quando oramos o Pai Nosso, oramos a Ele. Mas neste capítulo 5 de João, que terminamos de estudar um pouco recentemente, o protagonista da paternidade na terra é o Espírito Santo. E Jesus tem que partir de entre nós e voltar com o Pai que está no céu, para que ele pudesse mandar o Espírito Santo, que é o mesmo Deus, na forma de Espírito Santo, sem corpo físico, nem de outra classe, uma materialização. Não há nada disso, senão que, como Espírito, contendo ao homem sem pecado que foi Jesus, esse Espírito Santo vem a morar dentro de nós e exerce a paternidade da Trindade por ele próprio. E quando temos esse Pai Celestial e Filho que é Pai dentro de nós como Espírito Santo, temos a paternidade de Deus. E é aí, e somente com a paternidade de Deus, que nós podemos nos ver livres do paternalismo. Porque o paternalismo é muito forte mesmo. Há um versículo escrito pelo apóstolo Paulo em Colossenses 2:8, onde fala da cultura, das tradições, das filosofias que estão em conflito com Cristo. Portanto, toda cultura familiar, toda cultura de paternalismo e qualquer outra, feminismo, machismo, todas são culturas. E todas entram em conflito com Cristo. Portanto, nós não podemos escapar tão facilmente de alguma dessas culturas. E muitas vezes tem partes dela que são ainda
importantes para nós. Claro que sim. Mas é importante que entendamos que enquanto nossa cultura elimina a Cristo para ela reger nossas vidas, no caso paternalismo, machismo, feminismo, então nós estamos carentes da paternidade de Deus. Mas quando priorizamos a paternidade de Deus, tudo que é tradição, cultura, moral, porque a moral sempre é por acordo, tudo que é normal, porque o normal tudo provém de normas de homens, tudo isso passa a segundo plano. E o mais importante é depender do Pai Celestial e da Divina Trindade, que são três em um só. O próprio Deus sendo Pai, sendo Filho, sendo Espírito Santo. E como Espírito Santo, Ele não está por fora de nós. Está por fora de nós na sociedade mundana, para convencer aos ateus e aqueles que têm outros deuses ou são idólatras, como já vimos também, para que se arrependam de sua incredulidade ou de sua idolatria e que possam crer em Jesus. Quando o Espírito Santo faz isso, ele traz mais filhos para Deus, através de Jesus Cristo, no nome de Jesus. E quando o Espírito Santo dentro de nós tem liberdade, porque nossa cultura não o impede de agir, nossa tradição não é uma pedra de tropeço para o Espírito Santo dentro de nós, então ele também pode nos transformar cada dia mais em um filho obediente no modelo que foi Jesus. E seguindo esse modelo, poderemos ensinar o melhor caminho que existe no cosmos para nossos filhos e para nossos netos e bisnetos. E teremos famílias inteiras debaixo da bênção de Deus. Isto é tremendamente maravilhoso. Não há feitiço, não há bruxaria, não há yoga, não há desenvolvimento da mente, não há nada que possa construir, gerar primeiro e depois construir famílias e casais perfeitos na graça de Deus, e cada um na sua área, em cada área melhor, um grau de perfeição diferente, mas todos com a perfeição de Deus, porque todos estão seguindo o modelo que está em Deus, Deus triuno. E isso é tudo que nós precisamos. Por isso que eu estou fazendo uma intromissão na psicologia, embora estudei uma parte da psicologia, que é a tanatologia, sou diplomado nela, e é psicologia pura, mas não tenho curso de psicólogo, de doutor em psicologia, em psiquiatria, não tenho. E estou fazendo uma intromissão na psicologia por meio destes entendimentos bíblicos para sermos bons pais, para que possamos ser também bons esposos, esposa e esposo entre eles, e que possamos ser bons pais, bons avós, para que tenhamos famílias e gerações boas sobre a terra, para semear este mundo tão malvado e tão perverso de gente boa. Mas fora de Deus triuno, fora do Filho como o centro da Divina Trindade, e fora do Espírito Santo que vem morar dentro de nós, e fora do Pai como nosso espelho de paternidade, o mundo não tem esperança, nem salvação, nem paz. Mas por meio de nós, semeadores de paz, o mundo pode mudar muito. E se não mudar o mundo, muda a igreja, que é o essencial. Quando a igreja toda muda, se transforma numa comunidade paternal, então todo o mundo vai ser influenciado e iluminado por esse modelo.